Agora permita-me perguntar algo que talvez o mantenha acordado à noite. Você já parou para se perguntar por que alguns cristãos caminham pela vida com uma força tão inabalável, aparentemente intocados pelo caos ao seu redor, enquanto outros tropeçam constantemente, se cansam e se despedaçam lentamente de dentro para fora? Porque alguns resplandecem em meio às tempestades mais escuras, enquanto outros se apagam com a primeira brisa de dificuldade. A verdade, meu caro amigo, e esta é uma verdade que precisa abalar suas estruturas, é que Satanás não tem acesso livre a qualquer pessoa. Ele não tem carta branca para tocar em todas as vidas, porque ele não é soberano. Seu poder é limitado e ele sabe disso. Existe um tipo de crente que até o inferno respeita, indivíduos que os demônios não ousam se aproximar porque carregam uma marca que é reconhecida no reino invisível. Eles foram selados, cobertos e protegidos por algo muito maior do que eles mesmos. No entanto, e aqui reside a tragédia de nossa geração. Muitos de nós afirmamos pertencer a Deus, mas vivemos com as portas escancaradas para o inimigo. Flertamos com a escuridão, negociamos com o pecado e nos envolvemos com o engano sem saber, nos colocando diretamente no caminho do perigo. Neste exato momento, enquanto você me ouve, sua alma pode estar em risco. Este não é um tempo para brincar com a eternidade. Portanto, esta mensagem não está aqui para entreter. Ela não foi criada para seu conforto, mas para seu despertar. Ela veio para trazer convicção. E talvez apenas, talvez, para resgatar sua vida. Você está se tornando uma fortaleza inabalável no espírito ou está se tornando uma presa nas mãos do seu adversário? Não existe meio termo. Então, eu lhe pergunto do fundo do meu coração, que tipo de cristão você é? A jornada para descobrir a resposta para se tornar intocável começa agora com um olhar simples e honesto no espelho. Antes de começarmos, quero que você faça algo. Se você sente que não pode mais viver uma vida espiritual morna e está verdadeiramente pronto para uma transformação, comente "Eu decido" aqui embaixo e se inscreva neste canal. Garanto a você, o que você ouvirá hoje tem o poder de mudar o curso da sua eternidade. Então, fique até o final, porque uma revelação surpreendente espera por você. Há um tipo de cristão que o inferno teme, aqueles que não são apenas leitores da Bíblia, mas que foram completamente possuídos pela palavra de Deus. E há uma diferença profunda e eternamente importante entre alguém que apenas lê a Bíblia e alguém que foi tomado e transformado por ela. O inferno conhece bem essa diferença. Os demônios não tremem diante de Bíblias empoeiradas, deixadas intocadas sobre mesas de centro. Eles não são ameaçados por versículos recitados por conveniência ou tradição. Não. O que faz o inferno tremer é quando ele encontra uma vida completamente moldada, lavada, alinhada e inflamada pela palavra viva de Deus. Porque onde a palavra governa, as mentiras perdem seu poder. Onde a verdade cria raízes, as trevas são expulsas. Onde a espada do Espírito está ativa, o inimigo não consegue resistir. Jesus, o Filho do Deus vivo, nos mostrou isso durante seu momento mais intenso de teste. Em Mateus, capítulo 4, testemunhamos Satanás confrontando Jesus no deserto.
não com espadas ou tempestades, mas com palavras, verdades distorcidas, mentiras sutis, meias verdades. E como Jesus respondeu, ele não discutiu, ele não filosofou, ele não entrou em pânico, ele declarou: está escrito. 3 vezes com autoridade inabalável, ele pronunciou a palavra eterna. E o resultado, o diabo fugiu. Ele não pôde suportar a verdade. Seu reino prospera na confusão, nas sombras, no engano. Mas quando ele encontra um coração que se mantém firme na palavra de Deus, ele foge. E aqui está uma chave que muitos crentes perdem. A palavra de Deus não é um amuleto, é uma arma. Não é apenas um livro, é o seu pão, seu escudo, seu fogo, sua linha de vida. Muitas pessoas podem citar as Escrituras, mas poucas são consumidas por elas. Muitas podem recitar o texto, mas apenas poucas vivem a verdade que ele contém. E isso, caro amigo, é porque tantos permanecem vulneráveis. O inimigo não teme crentes que carregam Bíblias. Ele teme aqueles que foram carregados pela Bíblia. A diferença está na transformação. Porque quando a palavra cria raízes na alma de alguém, ela não os deixa os mesmos. Ela muda como você pensa, como você fala, como você responde, como você escolhe, como você ama e como você luta. Ser possuído pela palavra não é apenas ter um plano de leitura. É quando cada versículo se torna um tijolo na sua armadura espiritual. Quando cada princípio de Deus se torna a bússola para suas decisões diárias. É quando você para de reagir com medo e começa a se posicionar na fé. É quando sua vida começa a irradiar o tipo de poder que o inferno não pode imitar e as trevas não podem tocar. Chega um momento na vida de um verdadeiro crente quando a obediência não é mais um fardo, mas uma alegria. Quando agradar a Deus não é apenas um dever, mas um deleite. E quando o pensamento de voltar ao pecado se torna impensável, até mesmo repulsivo para a alma, é um lugar onde a voz de Deus se torna mais alta e clara do que qualquer sussurro de tentação, mais alta do que as mentiras do inimigo, mais alta do que a atração deste mundo quebrado. É onde a verdade cria raízes tão profundas que quando a dor chega, você não desmorona. Você declara, está escrito em Salmos 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Quando a injustiça se levanta contra você, você não revida. Você permanece firme e diz, está escrito em Romanos 12, versículo 19, a vingança é minha, diz o Senhor. E quando o desespero bate à porta, quando a noite parece longa demais e o fardo pesado demais, sua alma se levanta com uma santa ousadia e diz, está escrito em Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Satanás não pode permanecer onde a verdade criou raízes. Ele não sobrevive na presença de uma convicção inabalável. Ele não consegue construir fortalezas em corações onde a palavra está firmemente estabelecida. Ele precisa de rachaduras. Ele se alimenta de concessões. Ele procura confusão, ignorância e preguiça espiritual. O inimigo prospera onde a palavra está ausente e ele avança onde não há resistência. É por isso que o crente que vive na palavra, que medita nela dia e noite, que não apenas a cita, mas a aplica em cada decisão, cada conversa, cada momento, torna-se espiritualmente intocável. E isso não é misticismo, não é superstição.
É uma estrutura espiritual real, uma arquitetura interna de fé, convicção e alinhamento divino. Tal crente é como uma fortaleza construída não de pedra, mas de promessas cumpridas, de batalhas vencidas em oração, de verdade inabalável e de uma fé que foi testada no fogo, mas nunca queimada. O inferno vê esse tipo de estrutura e recua. O salmista escreveu claramente em Salmos 119, versículo 11: Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não apenas na mente, não apenas na memória, mas no coração, no lugar mais profundo de decisão, o santuário interno, onde as escolhas são feitas. Porque é aí que o pecado começa. Mas também é aí que o pecado pode ser destruído. Quando a palavra está escondida no seu coração, ela se torna como fogo, queimando a tentação, antes que ela tenha a chance de tomar forma. Ela se torna como uma espada, cortando as mentiras, antes que elas encontrem um lar nos seus pensamentos. Ela se torna como luz, brilhando à sua frente, expondo os esquemas do inimigo, antes que ele chegue à sua porta. Antes de começarmos, comente Se você quer ser inspirado hoje, inscreva-se para mais conteúdos transformadores. E quando falamos de ser possuído pela palavra, estamos falando de uma vida em transformação perpétua. Não estamos falando de religião. Não estamos falando de modificação de comportamento. Estamos falando de uma reforma sobrenatural, dia após dia, de dentro para fora. Em Hebreus 4, versículo 12, está claramente dito: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão de alma e espírito. Isso não é tinta no papel, é poder. Ela corta, ela convence, ela cura, ela reconstrói e transforma o homem ou a mulher comum em um guerreiro da luz, um vaso de santidade, um lugar de habitação para o Espírito do Deus vivo. A palavra de Deus não é apenas um livro, é um espelho que reflete a eternidade. Ela não apenas nos mostra quem somos, ela nos molda em quem fomos criados para ser em Cristo. Ela revela intenções escondidas profundamente sob a superfície. Ela confronta nossas concessões. Ela corrige nossos caminhos. E o crente que a recebe, não como uma sugestão, mas como verdade absoluta, e então ousa viver por ela, torna-se mais do que um frequentador de igreja. Ele se torna um verdadeiro discípulo. Esse tipo de crente não corre atrás de emoções, não vive de sentimentos, não segue a opinião popular. Ele segue o que está escrito. E isso por si só é suficiente para abrir as portas do inferno. Porque o reino espiritual não se move por sentimentos, mas por autoridade legal. Satanás procura acusações válidas, pontos de acesso, brechas na integridade. Mas quando ele encontra um coração totalmente submetido à verdade, ele se vê impotente, porque a verdade desarma o inimigo. É por isso que Jesus disse em João 8, versículo 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a verdade realmente te liberta, você não é mais escravo nem do medo, nem da culpa, nem da vergonha, nem do pecado. Você não está mais acorrentado ao seu passado, nem facilmente seduzido pela sua carne. Você caminha com liberdade, no coração clareza na mente e força no espírito. Esse tipo de liberdade
faz você espiritualmente intocável. Você quer saber por que tantos crentes hoje continuam caindo nos mesmos pecados, nas mesmas armadilhas, nos mesmos ciclos de derrota? É porque eles não estão cheios da palavra. Eles estão cheios de barulho, cheios de opiniões, cheios de distrações, cheios de emoções, mas vazios de verdade. E onde a verdade está ausente, as mentiras se instalam. Onde falta convicção, a tentação domina. E onde falta a espada do Espírito, o inimigo invade. Mas aquele que se alimenta diariamente da palavra, que permite que ela nutra seu espírito e molde suas escolhas, torna-se sólido como uma rocha. As tempestades podem vir, os ventos podem uivar, as chuvas podem cair, mas a vida deles não desmorona, porque ela não está fundamentada em sentimentos, mas em algo eterno. A palavra deve voltar ao seu lugar de direito, não como uma decoração na prateleira ou uma leitura devocional semanal, mas como o fundamento sob seus pés, o teto sobre sua cabeça, a bússola que guia sua alma. Ela deve dirigir como você escolhe seus amigos, como você conduz seus negócios, como você ama seu cônjuge, como você fala com seus filhos, como você pensa, como você ora e como você caminha pela vida. Porque um crente sem a palavra é como um soldado sem espada, presa fácil, vulnerável, indefeso. Mas um crente cheio da palavra torna-se um território perigoso para o diabo. Eles falam com fogo. Eles carregam autoridade espiritual. E eles permanecem com uma alma ancorada em uma verdade inabalável. E agora, a pergunta que ecoa pela eternidade é esta: quanto da palavra vive em você? Não quantos versículos você destacou. Não com que frequência você lê, mas quão profundamente você vive o que lê. Porque o que te protege não é o que está sublinhado na sua Bíblia, mas o que foi gravado no seu caráter. Satanás não se intimida com palavras bonitas ou sermões inteligentes, mas ele treme diante de um coração que escolheu acreditar, obedecer e perseverar, não importa o custo. Agora é a hora, igreja, de voltar às Escrituras. Não para lê-las academicamente, não para usá-las para ganhar debates, mas para permitir que elas nos transformem, para que se tornem o próprio fôlego em nossos pulmões e o fogo em nossos ossos. Porque quando a palavra começa a viver em nós, paramos de ser apenas leitores. Nós nos tornamos reflexos da glória de Deus. E é então que o inimigo recua e diz: eu não posso tocar nestes. Se este vídeo tocar seu coração, deixe um like, compartilhe com um amigo e assista até o final para uma surpresa especial. Vamos falar sobre o segundo tipo de cristão. Aquele que vive não com uma imagem religiosa polida, mas com santidade secreta. A tragédia desta geração é que confundimos reputação com santificação. A reputação é o que as pessoas veem, mas a santidade é aquela pureza verdadeira, inabalável, que honra os céus, é o que Deus vê no lugar secreto. É naquele espaço silencioso e escondido, longe dos aplausos, longe dos holofotes, longe dos likes no Instagram e das luzes do palco de domingo, que as verdadeiras fortalezas espirituais são construídas. É onde sua alma toma decisões quando ninguém está olhando. É aí que sua verdadeira proteção é forjada, porque, ouça-me, o diabo não respeita sua imagem. Ele não se importa
com sua plataforma seu título ou quão eloquentemente você prega. Ele reconhece a integridade. Ele sente o perfume da santidade. Ele vê o alinhamento de uma vida que caminha em sintonia com os céus. E quando ele vê isso, ele sabe, este está fora dos limites. Jó é o retrato vivo do que significa caminhar com Deus em santidade secreta. Ele não era um super-herói da fé, não era um profeta que fazia descer fogo do céu. Ele era um homem comum pelos padrões terrenos, mas que carregava algo extraordinário, um caráter irrepreensível diante do Senhor. Em Jó 1, versículos 8 a 10, ouvimos o próprio Deus falar ao adversário com orgulho e autoridade inconfundíveis. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E o que Satanás diz em resposta é profundamente revelador. Ele responde: acaso Jó teme a Deus por nada? Não puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Aqui, o véu é retirado e o mistério é revelado. Há uma cerca espiritual, uma barreira divina de proteção que Deus coloca ao redor daqueles que vivem em santidade secreta. E essa cerca, meu amigo, é impenetrável, até mesmo para o próprio diabo. Esse tipo de cobertura não vem por meio de frequência à igreja vocabulário religioso ou uma longa lista de atividades espirituais. Não vem de aplausos públicos ou orações polidas. Ela vem de uma vida rendida, vivida diante de uma audiência de um só. Jó não precisava anunciar sua justiça. O céu já havia testemunhado sobre ele. E é exatamente esse tipo de crente que o inferno não pode tocar. Enquanto muitos hoje perseguem imagem, reputação e influência religiosa, buscando palcos, aplausos e reconhecimento a um remanescente silencioso, um exército escondido que está sendo protegido pelo próprio Deus. Esses são os que vivem em integridade secreta. Eles não precisam provar a si mesmos porque suas vidas estão alinhadas. Eles vivem com humildade, com reverência e com consistência entre o que dizem e como vivem. E é aqui que reside o perigo da religiosidade moderna. Ela não cria guerreiros. Ela cria performers. Ela produz pessoas que sabem impressionar publicamente, mas que desmoronam em particular. Pessoas que oram alto na igreja, mas negociam com o pecado em segredo. Pessoas que cantam lindamente, pregam poderosamente, mas quando ninguém está olhando, se rendem ao que entristece o Espírito Santo. E as consequências são devastadoras. Onde há performance, sem pureza, não há cerca. Onde há religião, sem arrependimento, não há cobertura. Onde há aparência sem alinhamento, o inimigo entra com facilidade. Sejamos claros, a santidade não é uma máscara, é uma decisão diária. E essa decisão não acontece no palco, ela acontece no escuro. Acontece no silêncio, quando o celular está na sua mão e o espírito sussurra não. Acontece quando a raiva sobe e você escolhe o fruto do espírito em vez da carne. Acontece quando ninguém vê. Ninguém jamais saberia, mas você obedece mesmo assim. Não por medo, mas por amor. Isso é santidade secreta. Isso é o que significa viver no altar. E esse tipo de vida quieta, consistente, rendida, move os céus e aterroriza o inferno. Estamos criando uma geração que sabe construir uma imagem
mas não sabe cultivar intimidade. Dominamos a arte da visibilidade, mas esquecemos a beleza da reverência. Podemos nos posicionar nas redes sociais, mas não conseguimos nos curvar em segredo diante do trono da graça. E é por isso que permanecemos expostos. É por isso que a cerca está quebrada. É por isso que o inimigo tem acesso, porque a santidade não é algo que você posta, é algo que você vive. E sem verdade, no lugar secreto, o brilho da sua plataforma pública não significa nada. O inimigo não teme alguém que deslumbra a multidão. Ele teme alguém que agrada a Deus em particular. A santidade de Jó não nasceu de rituais vazios ou rotinas superficiais. Foi o fruto de uma decisão de vida. Ele temia a Deus. Ele evitava intencionalmente o mal. Ele não apenas resistia ao pecado, ele fugia dele. Ele não tentava ver o quão perto podia chegar da tentação. Ele ficava longe dela. Ele não brincava com o pecado. Ele fugia de sua presença. E isso, caro amigo, é o que muitos hoje estão perdendo: o afastamento. Porque hoje vemos pessoas que oram, mas não se afastam do mal. Pessoas que jejuam, mas mantêm parcerias com o que polui a alma. E onde há contradição, não há poder. Quando escolhemos viver com um coração puro diante de Deus, quando caminhamos em sinceridade, não em performance, não em fingimento, então, mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona, há uma segurança espiritual que nos mantém juntos. Podemos perder posses, podemos perder relacionamentos, podemos até perder a saúde. Mas se não perdermos nossa posição diante de Deus, ainda temos tudo o que importa. Basta olhar para Jó. Ele perdeu tudo sua riqueza. Seus filhos, até mesmo seu próprio corpo, foi acometido por dores. Mas ele não perdeu sua integridade. Por quê? Porque a fé de Jó nunca esteve atada às circunstâncias. Sua santidade não foi construída sobre conforto ou conveniência. Foi uma decisão ao nível da alma, um pacto feito com os céus que nenhuma tempestade na terra poderia destruir. E mesmo quando ele se sentou nas cinzas, coberto de pó, ele permaneceu justo diante de Deus, porque sua justiça não era circunstancial, era espiritual. E embora Satanás tenha desencadeado tudo o que tinha, ele ainda não conseguiu corromper o que era verdadeiro e santo dentro de Jó. E esse é o desafio diante de nós hoje. Estamos vivendo em verdadeira santidade ou apenas em performance espiritual? O que você faz quando ninguém está olhando? Que decisões você toma quando está sozinho no escuro, sem aplausos, sem julgamento, sem holofotes? Porque é exatamente aí que sua verdadeira força espiritual é medida. Esse é o lugar que Deus examina. Esse é o lugar que o inimigo tenta invadir. Esse é o espaço onde sua cerca é fortificada ou fraturada. E se o que existe na sua vida escondida é verdadeiramente consagrado, se é colocado diante de Deus em rendição e sinceridade, então os céus te defenderão. A santidade não é um acessório para a vida cristã. Não é uma sugestão. Não é para a elite espiritual. É um mandamento. Em Hebreus 12, versículo 14 está declarado: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso não é apenas um encorajamento, é uma advertência. Porque aquele que não caminha em santidade anda em cegueira espiritual. Eles não podem ver a glória de Deus. Eles não podem discernir os perigos do inimigo. Eles tropeçam pela vida
sempre reagindo, nunca ancorados. Eles caem nas mesmas armadilhas, repetem os mesmos pecados e usam a máscara da fé sem o poder dela. Mas aquele que escolhe todos os dias viver separado para Deus, mesmo em um mundo cheio de concessões e corrupção, encontrará força para resistir. Não se trata de perfeição, trata-se de intenção. Deus não está procurando aqueles que ganham sua justiça. Ele está procurando corações quebrantados e rendidos. Pessoas que estão dispostas a ser mudadas, moldadas, feitas santas. E quando essa decisão é tomada, quando alguém verdadeiramente se rende, algo muda no reino espiritual. Deus constrói muros de proteção. Os céus entram em alinhamento. O inimigo perde o acesso. Porque a santidade não é apenas uma ideia moral. É o próprio ambiente onde o próprio Deus habita. E onde Deus está, o mal não pode permanecer. Quer mudar sua vida? Comente. Eu sou Luz. E inscreva-se agora para não perder nenhuma mensagem poderosa. Então, se você deseja viver intocável, não por orgulho ou autopromoção, mas por proteção divina, não persiga visibilidade. Persiga pureza. Não tenha fome de aplausos. Tenha fome da aprovação de Deus. Não corra atrás de títulos ou plataformas. Corra para o altar, porque é no altar, na rendição diária, na quebra, na escolha do santo, sobre o popular, que a verdadeira proteção é construída. E naquele momento, quando sua vida está escondida em Deus, ele olha para baixo e diz: o que uma vez disse a Satanás: observaste o meu servo. E naquele momento, você se torna intocável. Não porque você é forte, mas porque escolheu caminhar diante de um Deus santo. E o inimigo, ele reconhece essa marca. Ele sabe quem pertence aos céus. Agora vamos falar sobre o terceiro tipo de crente. Aquele que ora com autoridade, não apenas por dever religioso. Algumas orações alcançam o coração de Deus e algumas orações fazem o inferno tremer. E eu te digo uma coisa: o tipo de oração que abala o reino das trevas não vem de lábios frios ou corações mornos. Elas vêm de almas que se renderam, que sabem quem são em Cristo e que oram com fogo em seus ossos. Satanás não teme palavras eloquentes. Ele não se intimida com frases repetitivas ou discursos longos. Mas ele treme quando um crente se ajoelha com fé viva, com uma boca cheia de sinceridade e um espírito inflamado pelo fogo do altar dos céus. Esse tipo de oração não apenas sobe, ela rompe. Ela frustra os planos do inimigo. Ela interrompe tarefas demoníacas. Ela muda a atmosfera e abre caminho para Deus agir. A verdadeira oração, a oração guiada pelo Espírito, não é um ritual ou uma lista de verificação religiosa. É uma arma de guerra. É de joelhos no lugar silencioso de rendição que batalhas invisíveis são travadas e vencidas. É na oração que muros espirituais desmoronam, correntes de escravidão são quebradas, doenças recuam, forças demoníacas são expulsas e portas impossíveis se abrem. Mas, sejamos honestos, nem toda oração carrega esse tipo de poder. Somente aqueles que caminham em justiça, que estão espiritualmente alinhados e que oram com fé inabalável, podem exercer esse nível de autoridade no reino celestial. Em Tiago 5, versículo 16, está declarado: a oração fervorosa
e eficaz de um justo pode muito em seus efeitos. Não qualquer oração, não qualquer pessoa, mas a oração daquele que caminha em comunhão com o Altíssimo. Aquele que não apenas fala com Deus, mas vive com Deus. O profeta Elias é nosso exemplo. As Escrituras dizem que ele era um homem como nós. Um homem com emoções, fraquezas, medos e frustrações. Ele conhecia o cansaço. Ele lutava contra o desânimo. Ele enfrentava a ansiedade. E, no entanto, quando ele orava, os céus se fechavam por 3 anos e meio. E quando ele orou novamente, a chuva voltou à terra. Elias não tinha uma plataforma política. Ele não liderava um exército. O que ele tinha era muito mais poderoso: joelhos dobrados, um coração quebrantado e um espírito alinhado com os céus. Um homem, uma oração e uma nação inteira parou. Isso por si só deveria nos fazer parar e perguntar: que tipo de orações estamos fazendo? Porque orações feitas por hábito, sussurradas, às pressas, ditas sem fé, essas orações não abalam as portas do inferno, não movem anjos. Elas não mudam atmosferas, o diabo não se impressiona com rotinas mecânicas ou repetições sem vida. Mas quando um crente é aquele que conhece sua identidade em Cristo, aquele que ora de acordo com a palavra, aquele que vive uma vida de consagração, quando essa pessoa ora, o reino das trevas treme. Há cristãos hoje que no momento em que começam a orar, o céu se abre. Os anjos começam a se mover e os demônios começam a fugir. Não por causa de sua reputação pública ou aparência externa, mas por causa de quem eles são no espírito. E isso nos leva a uma verdade dolorosa. Muitos crentes transformaram a oração em uma tradição, não em uma transação, uma formalidade, não uma força. Eles oram porque sentem que devem, não porque acreditam que algo vai mudar. E pior ainda, eles nem acreditam nas palavras que dizem. Seus lábios se movem, mas seus corações estão desconectados. Seus pedidos são vazios. Suas declarações são ocas, e tudo isso se torna nada mais do que um eco perdido no deserto do espírito. Mas aquele que ora com autoridade, ora com convicção. Ele sabe quem está ouvindo e está plenamente ciente do que está enfrentando. Ele entra na oração como um soldado. Entra em um campo de batalha não casualmente, mas armado e alerta, porque sabe que está entrando em uma guerra. Em 1 Reis 18, vemos Elias enfrentando os falsos profetas de Baal. Eles dançaram, gritaram, se cortaram, imploraram aos seus falsos deuses para responder, mas nada aconteceu. Então, Elias deu um passo à frente, sem teatralidade, sem barulho, sem desespero. Ele ergueu sua voz uma vez, com confiança e profunda reverência, e o fogo caiu do céu. Por quê? Porque o que diferenciava Elias não era talento, não era carisma, não era aprovação pública, era a intimidade com Deus. Ele não gritava para ser notado, ele não clamava para ser ouvido. Ele chamou a Deus de um lugar de profunda obediência, e essa obediência carregava a autoridade dos céus. Isso nos ensina algo profundo. A autoridade na oração não é uma fórmula, é um subproduto de uma vida submetida a Deus. Muitos querem orar com poder, mas vivem em rebelião.
Eles querem mover os céus, mas se recusam a ser movidos pelo Espírito. Eles querem os resultados de Elias sem caminhar na obediência de Elias. Não perca o final deste vídeo. Tem algo incrível esperando por você. Curta, comente e se inscreva. A verdade é esta: o céu só responde ao coração que está quebrantado diante de Deus. A autoridade na oração não vem da eloquência ou da repetição. Ela nasce na rendição. Ela surge da santidade. Ela é esculpida através do arrependimento contínuo. Não há autoridade espiritual sem submissão, porque o inimigo, não se engane, conhece a diferença entre vozes que falam da carne e vozes que falam como verdadeiros filhos e filhas do reino. E Satanás só obedece à voz que fala sob a autoridade de Cristo. Esse é o tipo de oração que constrói muros espirituais ao redor da sua casa, que cobre seus filhos, que desmonta toda a armadilha oculta, que bloqueia todo ataque demoníaco. É como fogo no reino espiritual. E por causa disso, o tipo de cristão que ora com esse nível de autoridade não é apenas um crente comum. Não, ele é um terror para as forças do inferno. Onde quer que ele pise, a atmosfera muda. Onde quer que ele clame, correntes se quebram. Onde quer que ele interceda, algo acontece. Por quê? Porque ele não ora baseado em emoções passageiras. Ele ora baseado na palavra de Deus. E essa palavra se torna uma espada que corta toda sombra de trevas. Devemos voltar a esse lugar onde a oração não é mais um fardo, uma rotina. Ela deve se tornar nossa arma, nosso fôlego, nossa própria sobrevivência. Um cristão que não ora é como um soldado que entra na guerra sem munição. É por isso que tantos continuam caindo. É por isso que tantos vivem confusos, instáveis, espiritualmente fracos, porque não estão falando com o general. Mas aquele que faz da oração seu lugar secreto de habitação, esse se torna inabalável. Essa pessoa não é jogada de um lado para o outro pelos ventos da dúvida, não é intimidada pelas ameaças do inimigo. Por quê? Porque já conversou com Deus. E quando uma pessoa realmente fala com Deus, ela não volta à mesma. O inimigo sabe disso. É por isso que ele luta tanto para te distrair. Ele quer que você ore rapidamente, sem profundidade. Ele quer que você substitua a oração por entretenimento. Ele quer que você dependa da intercessão de outra pessoa, mas nunca desenvolva sua própria vida de profunda comunhão com o Pai. Porque o inimigo sabe que um cristão que realmente ora é incontrolável pelas trevas. Ele sabe que quando você fecha a porta, cai de joelhos e ora com fé, muros caem, correntes se quebram e a voz de Deus fala. Então aqui está a pergunta que ecoa no espírito hoje. Você ora com autoridade ou apenas por hábito? Suas orações abalam o reino espiritual ou são apenas ruído de fundo no céu? Porque oração sem fé é apenas barulho. Mas oração com fé, com obediência, com submissão ao Espírito, isso é o que carrega verdadeira autoridade. E a verdadeira autoridade não precisa ser explicada. Ela se revela, ela transforma atmosferas, ela quebra correntes, ela silencia a voz do inimigo. E talvez seja exatamente por isso que Satanás fará tudo ao seu alcance para te manter longe da oração. Porque ele sabe que no dia em que você entender o poder de realmente falar com Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Ele sabe
que um joelho dobrado, em sinceridade, derrota mais do que 1000 palavras gritadas de um palco. E é por isso que o Espírito Santo está te chamando de volta. Volte à oração, não com medo, mas com fé. Não com vergonha, mas com ousadia. Não com uma rotina fria, mas com autoridade viva. Porque o céu está ouvindo e o inferno está tremendo. Agora chegamos ao quarto tipo de cristão. Aquele que rompe o pacto com as trevas e se recusa a manter alianças ocultas com o pecado. Porque ouça com atenção, não há meio termo entre a luz e as trevas. Você está ou com Deus ou contra Ele. Não existe neutralidade no reino espiritual. Não há terreno intermediário, nenhuma zona cinzenta segura. Você está ou alinhado com a luz ou cooperando com as trevas, consciente ou não. E deixe-me te dizer claramente, Satanás não teme um cristão que ainda abriga lugares secretos em sua vida. Ele não se intimida com frequência à igreja orações memorizadas ou até mesmo adoração emocional. Se por trás de tudo isso houver compartimentos ocultos, áreas de concessão, pecado tolerado e acordos silenciosos feitos com as trevas, ele não se preocupa. Esses não são sempre grandes traições. Às vezes, são apenas pequenas concessões, coisinhas, que desculpamos ou escondemos hábitos, que justificamos relacionamentos que defendemos mesmo que o Espírito Santo tenha sussurrado. Deixe isso ir. Veja, o inimigo não precisa de um portão escancarado. Ele não está procurando um castelo. Uma rachadura na parede é suficiente. Um fio de rebelião, uma pitada de rebeldia secreta. Isso é tudo o que ele precisa. O Evangelho não é uma sugestão para coexistir com o pecado. É um chamado divino para uma separação radical dele. Jesus não derramou seu sangue para que pudéssemos andar por aí fingindo ser santos enquanto seguramos as mãos do que o pregou na cruz. O sangue de Jesus não apenas cobre, ele purifica. E ele exige rendição. Um crente que se torna uma verdadeira ameaça ao reino do inferno é aquele que decide, sem desculpas, ou demora a cortar todos os laços com qualquer coisa que ofenda o coração de Deus. Eles não apenas choram pelo pecado, eles se afastam dele. Isso é o que vimos no exemplo trágico de Ananias e Safira em Atos 5. Eles pareciam corretos. Eles diziam as palavras certas, mas em segredo fizeram um acordo privado para reter a verdade, para parecerem generosos, enquanto enganavam o Espírito de Deus. Ninguém mais sabia, mas o Espírito Santo sabia. E quando Pedro, cheio de discernimento, confrontou Ananias, ele disse algo arrepiante. Por que Satanás encheu teu coração para mentir ao Espírito Santo? O julgamento foi rápido, morte e exposição, um claro aviso dos céus. Porque aqui está a verdade. Não era o tamanho do pecado, era o segredo do pecado que abriu a porta para a destruição. O diabo não precisa que você renuncie à sua fé em voz alta. Ele só precisa que você esconda algo. Uma dependência oculta, um relacionamento que Deus nunca aprovou. Um padrão de pensamento que você entretém em silêncio. Uma concessão que ninguém mais vê. Esses são os quartos onde ele espera. Ele não ataca apenas suas ações. Ele prospera no que você permite que permaneça. E muitos crentes estão andando por aí espiritualmente fracos, confusos, derrotados,
não porque não amem a Deus, mas porque se recusaram a cortar sua conexão com as trevas. Eles ainda têm sinais de Wi-Fi espiritual, conectando-os ao que drena sua força. É por isso que lhes falta discernimento. É por isso que suas orações parecem sem poder. Porque você não pode andar na luz enquanto secretamente entretém as sombras. Vamos juntos nessa jornada. Deixe um like, inscreva-se e assista até o fim para um momento que vai te surpreender. Viver na luz é uma decisão diária. Significa escolher transparência quando é desconfortável, escolher pureza quando ninguém está olhando, escolher a verdade mesmo quando isso te custa. Não significa que você é perfeito. Significa que você está disposto a abrir mão de qualquer coisa que está sufocando o fogo do seu espírito. É por isso que Efésios 5, versículo 11, fala tão diretamente: não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes denunciá-las. Você não as entretém. Você não flerta com elas. Você as rejeita. Se você quer ser intocável no espírito, você deve tomar uma posição. Você não pode caminhar com um pé no reino e o outro ainda plantado no mundo. Você não pode dizer que ama a Deus enquanto ainda alimenta hábitos e amizades que entristecem seu espírito. Sejamos reais. Há filmes, músicas, conversas, ambientes e relacionamentos que são portas abertas para a influência demoníaca. E o Espírito Santo tem sido fiel. Você o ouviu sussurrar: saia do meio deles. Mas muitos ainda resistem. Eles preferem manter a aprovação das pessoas do que andar na obediência a Deus. E essa hesitação é perigosa. Essa indecisão espiritual é um convite ao inimigo, porque o diabo se move onde há duplicidade. Ele prospera na demora. Ele ganha força nas sombras. É por isso que romper todos os laços com as trevas não é apenas útil, é vital para a sua sobrevivência. Quanto mais você entreter o que Deus já te disse para deixar para trás, mais vulnerável você se torna. Mas, se você quer andar em autoridade espiritual, se você quer ser um crente que o inferno não pode tocar, então a decisão é clara. Corte os cordões, feche as portas, queime as pontes e entre totalmente na luz. Você não precisa fazer anúncios públicos toda vez que entrega algo por causa da santidade. Você não precisa de um palco ou holofote para provar sua devoção. Mas na presença de Deus, você deve ser radical. Porque o que você tolera secretamente hoje será a própria coisa que te destruirá à vista de todos amanhã. Muitos crentes começam sua jornada em chamas, apaixonados, zelosos, determinados a seguir Jesus com tudo o que têm. Mas em algum momento do caminho, eles começam a se reconectar com velhos hábitos, a buscar velhos relacionamentos, a entreter pecados antigos que uma vez abandonaram. E quando percebem o que aconteceu, o fogo se foi. A clareza desapareceu. A autoridade espiritual que eles um dia tiveram está perdida. Eles ainda estão na igreja, mas seus corações estão frios. Ainda seguram a Bíblia, mas distantes de sua verdade. Ainda usam o nome de cristão, mas longe de viver a vida de Cristo. Romper os laços com as trevas não é apenas um conceito religioso. É um ato espiritual decisivo. Significa selar o acesso, fechar portas com convicção. Dizer não, quando cada emoção em seu coração quer dizer sim. Significa apagar o número, sair do grupo de conversa, jogar fora
o que polui sua alma remover conteúdo, que entristece o Espírito Santo, sair de ambientes que parecem bons para a carne, mas drenam o espírito. Significa escolher a vida mesmo quando isso te custa tudo. Porque não há vitória duradoura sem rendição total, nenhuma proteção espiritual, sem separação, nenhuma verdadeira autoridade, sem santificação. Deus nunca chamou ninguém para ser quase santo. Ele te chamou para ser luz no meio das trevas. E a luz não negocia com o escuro. Ela não se mistura. Ela não se curva. Ela brilha. Ela expõe. Ela confronta. Ela se recusa a fazer paz com o que deve ser expulso. É por isso que Jesus, com total confiança, declarou em João 14, versículo 30, "O príncipe deste mundo vem, e ele nada tem em mim." Nada. Nenhum ponto de apoio, nenhuma concessão, nenhuma sombra, onde o inimigo pudesse se esconder ou criar raízes. E esse, meu amigo, deve ser o nosso objetivo, viver de tal maneira que o inimigo não encontre lugar em nós. É hora de fazer uma limpeza espiritual profunda, não apenas por fora, mas bem no fundo. É hora de examinar o coração, confrontar a consciência, trazer à luz o que foi mantido nas trevas. Porque quando você expõe isso a Deus, a graça entra como uma enxurrada. E o verdadeiro arrependimento, um arrependimento profundo, ao nível do âmago, te libertará, limpará sua alma e restaurará o que a concessão tentou roubar. O sangue de Jesus ainda tem poder para apagar cada mancha, mas isso vem com uma condição: confissão, abandono e rompimento. Você não pode caminhar em amizade íntima com Deus enquanto mantém alianças secretas com o que o ofende. E talvez, agora mesmo, o Espírito Santo esteja apontando para aquela área exata em sua vida, aquela pequena coisa que você tem ignorado, aquele hábito que você desculpou, aquele relacionamento que você sabe que não é de Deus. E sua voz está sussurrando: corte isso agora, porque amanhã pode ser tarde demais. O pecado que você tolera hoje se tornará a prisão que te manterá cativo amanhã. Mas se você escolher andar na luz, mesmo com suas lutas, mesmo com suas fraquezas, o próprio Deus será seu escudo. Porque você não pode ser intocável no espírito enquanto caminha pela metade no arrependimento. Não existe rendição parcial, não existe santidade em tempo parcial. Você ou rompe com as trevas, ou eventualmente será quebrado por elas. Mas se você decidir aqui e agora colocar tudo aos pés de Jesus, confessar, se afastar, cortar os laços, então o inimigo perde seu direito legal de atormentar sua mente, suas emoções, seu lar e sua fé. E os céus te erguerão. Deus te vestirá com paz e te cercará com autoridade divina. Essa é a escolha dos ousados, dos despertos, daqueles que finalmente entendem que não podem mais brincar com o pecado. Não há espaço para concessões. É tudo ou nada. É luz ou trevas, vida ou destruição. E sim, aqueles que rompem seus acordos com as trevas podem perder relacionamentos, confortos ou status no processo, mas ganham algo que este mundo nunca pode oferecer: proteção divina, autoridade inabalável e um coração livre de culpa, vergonha e opressão demoníaca. E quando isso acontece, o diabo foge, porque ele sabe que onde a luz pura reina, ele é impotente para tocar. Agora deixe-me levá-lo
ao quinto tipo de cristão, aquele que o inferno não pode tocar. É o crente que caminha em comunhão com o corpo de Cristo, não isolado em sua fé. Uma das estratégias mais antigas e eficazes de Satanás é o isolamento. Ele sabe que quando uma ovelha se afasta do rebanho, até o mais forte se torna vulnerável. Cristãos que se afastam da comunidade muitas vezes começam a declinar espiritualmente e eles nem percebem isso. É uma deriva lenta sutil, no início quase imperceptível, mas mortal no final. Primeiro, eles param de passar tempo com outros crentes. Depois, evitam a responsabilidade. Eles rejeitam a correção. Começam a acreditar na mentira de que estão melhores sozinhos. E em pouco tempo, tornam-se presas fáceis para o engano, a tentação e a opressão. Mas ouça com atenção a Bíblia, nunca te chamou para caminhar nesta jornada sozinho. De Gênesis a Apocalipse. O plano de Deus sempre foi para um povo não apenas uma pessoa, um corpo, não um guerreiro solitário, uma família, não uma multidão dispersa. Cristãos isolados são alvos principais para o inimigo. Ele os cerca com mentiras, alimenta suas ofensas, envenena-os com desconfiança e os convence de que não precisam de ninguém. Mas o crente que caminha em verdadeira comunhão com o corpo, que se submete à liderança piedosa, que compartilha seus fardos e permite ser edificado, esse crente está sob uma unção e proteção corporativas que o inferno não pode penetrar. Não estamos falando de frequentar casualmente um estudo bíblico de vez em quando. Não estamos falando de se inscrever em um curso na igreja ou aparecer aos domingos apenas para marcar uma caixa religiosa. Não estamos falando de uma vida totalmente comprometida com a família de Deus. Uma vida enraizada na igreja, conectada em amor, fundamentada na verdade e unida por responsabilidade mútua e cuidado espiritual genuíno. Quando Jesus olhou para Pedro, ele não apenas falou palavras de advertência, ele falou palavras de revelação. Em Lucas 22, versículos 31 e 32, ele disse: Simão, Simão Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. Isso nos diz algo poderoso. O inimigo planejou isolar Pedro, abalar sua fé, separá-lo de seu propósito. Mas Jesus já estava intercedendo. E essa é a beleza e a proteção da verdadeira comunidade espiritual. Porque quando você está fraco demais para ficar de pé, outra pessoa está de joelhos por você. Quando seu coração está tremendo, outra pessoa está te sustentando. Isso é uma cobertura espiritual. Isso é reforço divino. Isso é o escudo do corpo de Cristo. Mas aqueles que escolhem caminhar sozinhos, que rejeitam a comunhão, que vivem em independência espiritual, caminham descobertos, entram na batalha sem escudo. Separar-se do corpo é rejeitar a própria força que Deus derramou na igreja. Você não pode ser espiritualmente intocável enquanto caminha no orgulho, recusando responsabilidade e escolhendo se isolar. Um dos maiores perigos na vida cristã é acreditar que você pode caminhar nesta jornada sozinho. Deus colocou cada crente dentro do corpo de Cristo por uma razão. A cura na comunhão, sabedoria, na correção e abrigo no amor. O inimigo trabalha horas extras para fraturar relacionamentos dentro da igreja. Ele semeia fofoca, ciúmes, amargura, ofensas não resolvidas e espíritos críticos, porque ele sabe que quando estamos divididos,
somos fracos. O exército dividido perde a guerra antes mesmo de a primeira batalha ser travada. É por isso que proteger a unidade é proteger a si mesmo. O cristão que ama profundamente, perdoa rapidamente, serve fielmente e se submete humildemente, está protegido por uma poderosa lei espiritual, a proteção coletiva. É na comunhão que somos afiados e moldados. Ferro afia ferro. E embora o afiamento possa doer, às vezes é essencial, porque nenhum de nós vê seus pontos cegos. Precisamos de irmãos e irmãs que falem a verdade em amor, que nos chamem de volta quando nos desviamos, que nos puxem para ir à luz quando começamos a desvanecer nas sombras. Quando a correção é feita em amor, ela traz vida, não vergonha. E apenas aqueles que valorizam esse tipo de verdade permanecerão de pé durante a tempestade. Há também uma unção divina que Deus libera somente quando nos reunimos. Salmos 133 declara: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isso significa que há níveis de graça, profundezas de força espiritual e manifestações da presença de Deus que nunca experimentaremos sozinhos. Ele só vem através de uma comunidade real profunda e centrada em Deus. Muitos hoje acreditam que porque conhecem as Escrituras ou têm experiências espirituais na solidão, não precisam mais da igreja. Mas isso é um engano perigoso e sutil. A plena medida do crescimento espiritual, a riqueza da maturidade e a segurança da guerra espiritual só existem dentro do corpo. Somos membros uns dos outros, e qualquer membro que se desconecta do corpo começa a decair, perdendo o fluxo de vida que vem através da conexão. Não importa o quanto eles tentem sobreviver sozinhos, eles começam a murchar. A proteção espiritual vem de permanecer conectado, mesmo quando é difícil. O inimigo tentará te convencer de que ir embora é mais fácil do que perdoar, que estar sozinho é mais seguro do que ser vulnerável, que o isolamento é liberdade, mas é uma mentira. Essa é a armadilha. O plano de Deus sempre foi sua igreja. Imperfeita como pode ser falha e humana como é. Ainda é o lugar onde Deus escolhe agir, corrigir, consolar e fortalecer seu povo. Não há lugar mais perigoso do que estar separado do rebanho. E não há lugar mais seguro do que caminhar com o corpo, mesmo quando esse corpo é feito de feridos e cansados. O crente que o inimigo não pode tocar é aquele que ama o corpo de Cristo, que honra seus irmãos e irmãs, que não alimenta a divisão, mas busca a unidade, que serve com humildade e permite ser ajudado, ensinado e encorajado. Esse crente está coberto não por poder humano, mas pelo ministério sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito se move poderosamente dentro do coletivo. Ele derrama diferentes dons sobre diferentes pessoas, sabedoria para um discernimento, para outro fé, para muitos, para que juntos sejamos guardados, equipados e fortalecidos. É nessa comunhão santa que somos equilibrados, protegidos e preparados para a batalha. Então, se você tem vivido distante, cético
ou frio. Em relação ao corpo, este é o seu momento de voltar. O isolamento não é segurança, é exposição. A separação não é liberdade, é vulnerabilidade. O orgulho espiritual, o tipo que caminha sozinho e não confia em ninguém, sempre vem antes de uma queda. E o inimigo sabe disso. Ele ataca quando você está longe. Ele golpeia quando você está cansado e sem apoio. Mas quando você está cercado, quando está posicionado entre o povo de Deus, há um muro de fogo ao seu redor. E mesmo quando você cai, e todos nós caímos, alguém estará lá para te levantar. Mesmo quando você quebra alguém, estará lá para te carregar. Mesmo quando você duvida, alguém falará a palavra que reacenderá sua fé. Essa é a beleza da comunhão. Ela nos cura, ela nos sustenta, ela nos ancora até o fim. E não se engane, o diabo sabe que um corpo unido em amor, cheio do Espírito Santo, enraizado na verdade e ardendo com paixão santa, é imparável. Ele pode tentar atacar, mas não pode penetrar. Ele pode tentar dividir, mas não pode conquistar. Você nunca foi destinado a caminhar sozinho por essa estrada. Você é chamado a pertencer, a fazer parte de algo maior do que você mesmo. Parte de um reino, parte de uma família, parte da Igreja de Jesus Cristo. E essa escolha de permanecer conectado, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando te custa algo, mesmo quando desafia seu orgulho, essa é a escolha que te protegerá nas suas batalhas mais ferozes. Pois onde há verdadeira comunhão, há verdadeira cobertura. E onde há cobertura, o inimigo não pode te tocar. O sexto tipo, o crente que morreu para si mesmo e agora vive inteiramente para Cristo. Não há lugar mais seguro para estar em todo o reino espiritual do que o lugar chamado Calvário. O lugar onde uma alma é crucificada com Cristo. Não é uma localização em um mapa, mas uma posição do coração. Uma postura de rendição total. Quando um homem finalmente entrega seus desejos, quando ele abre mão de sua vontade, seu ego, sua reputação e sua necessidade de controle, algo sobrenatural acontece. Esse homem se torna intocável em sua alma. Não porque ele é perfeito, não porque ele é poderoso, mas porque ele não vive mais para si mesmo. Ele não se curva mais às pressões deste mundo. Ele não deseja mais os aplausos dos homens, nem treme diante da ameaça de perda. Sua alegria não depende mais do sucesso. Sua paz não depende mais da popularidade. Sua identidade não está mais enredada na vaidade. Ele está morto e, no entanto, mais vivo do que nunca. Ele escolheu viver plena e completamente para Cristo. E por causa disso, o inimigo não encontra acesso, nenhuma abertura, nenhum argumento que resista contra ele. Paulo disse isso com fogo em seus ossos em Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso, meu amigo, é o ápice da maturidade espiritual. Esse é o lugar onde as armas do inferno se tornam impotentes e a autoridade dos céus flui livremente. Um homem crucificado não retaliou quando insultado. Ele não protege seu ego quando mal compreendido. Ele não compromete suas convicções por aprovação. Por quê? Porque ele já está morto para si mesmo e sua vida agora está escondida com Cristo em Deus. E ouça com atenção: Satanás não pode tocar
o que Cristo possui completamente. O problema é que muitos hoje querem a cobertura de Deus sem o custo da rendição. Eles querem ser protegidos do inferno, mas ainda manter seu orgulho, seu controle, suas ambições secretas, suas agendas. Mas o diabo sabe disso. Enquanto a carne ainda estiver viva, ele tem um lugar para atacar. Enquanto a vaidade respirar, ele tem uma corda para puxar. Enquanto o interesse próprio persistir, ele tem alavancagem para negociar. É por isso que o crente que realmente se torna intocável é aquele que decidiu morrer. Pedro morreu para si mesmo, não em um momento de glória, mas em um momento de arrependimento quebrantado. Após negar Cristo, a Bíblia diz que ele chorou amargamente e nunca olhou para trás.